Bom dia, pessoal. Começando mais um Meetup na capital, em parceria com o Sindes. E hoje de manhã aqui, né, um horário diferente. Estamos apostando no horário diferente para receber o Cícero Moro, Eric Lorenzon comigo, Jairo aqui. E hoje, assim, como o Eric falou, assim, não vou fazer muita apresentação, porque vamos continuar no café. A gente já estava tomando um café aqui, aquecendo o bate-papo, vamos manter o ritmo. Senão freia a conversa e, tá vendo? Já perdemos até a linha do que a gente estava falando aqui. Ó, mas vou começar... O papo estava quente. Então vou começar do começo da nossa conversa anterior aqui. Para quem não ouviu a gente, Cícero, a gente está começando aqui o dia e... sentado nessa cadeira, tendo a oportunidade de conhecer melhor, mas a gente ouviu já um pouco da sua história, queria assim, para a gente aquecer aqui, né, Eric? Vamos. Das nossas conexões, como é que chegamos nessa cadeira aqui, né? Como é que o Cícero chega com um pouquinho da sua história? Bom dia, Jairo, bom dia, Eric, bom dia a todo mundo. Assim, a gente participa, né, de movimentos do associativismo, é muito importante nos dias de hoje. Eu vejo para o empresário uma necessidade, porque lá você consegue conhecer outras empresas, conhecer outras dores e, claro, nunca deixando de trabalhar com o que a gente faz e gosta. E a gente já conversou aqui, do pouco que a gente já conversou, já falamos de vários nomes incomuns. Então eu tenho certeza que a gente acaba chegando aqui por isso, por essa simbiose, que a gente conhece pessoas e ao mesmo tempo é proativo nas ações que existem no mercado. Legal. Há quanto tempo você está na ASIS mesmo, como presidente? Presidente, eu vou fazer 2 anos. 2 anos? Termina agora, no final do ano. No final desse ano de 21. Eu peguei no final de 2019, aí no começo de 2020 foi pandemia, aí quando começou a cair os casos no final de 2020, voltou tudo de novo. Então já estamos vendo que 2021 vai ser um ano de gestão com pandemia. Caramba, você pegou a asa da pandemia, foi a do Cícero, então. Brincadeira. Pegou uma gestão simples, né? Faz parte. São desafios, a diretoria muito engajada, a equipe da entidade. Nós estamos hoje com várias frentes acontecendo, com prefeitura, com inovação, com as academias, com as empresas, com alteração de IPTU, que a cada 10 anos tem que fazer uma mudança no estudo. Então, assim, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito motivado. Cara, então vamos lá, tem 3 entidades fortes aí, tem a ASIS, o Sindes... E o Sincades. Eu sou diretor do Sincades também. Sincades, né? Então 4, pô, e motociclo. E motociclo. Pô, vai dar tempo de falar das 4? Vamos tentar um ponto de partida e falar assim, provavelmente tem muito da história até pessoal, sua, o incentivo, a gente ouviu aqui, né, da gestão, veio um pouco da influência do pai aí. Como é que chegou, a gente falou assim... Antes do motociclo, do Sincades, para pegar esse ponto todo, qual o ponto de partida, qual a conexão nesse ponto de partida aí da sua história pessoal até chegar no Sincades, na ASIS, na motociclo? Né? Aí é o motociclo que foi a ponte, né? Foi. Eu sempre falei isso, o Dalberto, meu pai, sempre me encorajou, sempre me incentivou muito. Eu trabalho com ele já há 21 anos. Diariamente, a gente troca muita ideia, são cabeças diferentes, gerações diferentes, mas no final um respeito, no final um escutando o outro e também crescemos juntos, né? A gente faz questão de visitar os fornecedores, faz questão de visitar feiras, porque nas feiras que a gente conversa com os clientes, nas feiras que a gente visita os fornecedores, traz novidades para o nosso negócio. Então todo ano a gente consegue trazer uma novidade porque fazem um lançamento no exterior, a gente faz questão de trazer. E aí, o mundo inteiro? É China, Estados Unidos? Onde é que estão? China, Europa, Mas você está falando de motocicleta, Ásia, né? De moto. De moto. Itália... E engraçado, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho há 21 anos com moto. Fui tirar carteira de moto há 2 anos atrás. Trabalhei, viajei, visitei fábricas assim do mundo todo e nunca tive uma moto. Isso me envergonhava. Falei, não, cara. Ó, Evandro, depois essa parte você pode cortar aí, entendeu? Essa parte tira, você parte do antes, faz o pulo aí. Entendeu? Mas aí quando eu tirei a carteira, eu falei, eu vou tirar a carteira para ter a carteira. E foi paixão à primeira vista, mesmo.
E dali eu já comprei uma moto pequena para aprender a andar. E dali Pequena, o que é pequena? Pequena, 300 cilindradas. Pra gente é um Se pequeno... fosse um scooter, né? Honda Bis. Mas já existem scooter de 300, 400, 700 cilindradas. Já tá mudou, nessa... já abriu muito o leque. Quando ia fazer essas visitas fora, o pessoal fala, dá uma voltinha aí. Eu sempre me via dentro de rodas, né, da resenha, do papo, todo mundo falando de moto e eu não tinha esse acesso. Conhecia mais de moto do que quem pilota. Exatamente. Eu sabia tudo da teoria, mas não sabia da prática. E depois que eu comprei a minha primeira moto, eu comecei a escrever. E aí eu leio muito, né, da moto, apesar da gente não vender moto, a gente vende acessório, peça e partes. Eu comecei a escrever. E aí hoje eu também sou colunista de uma revista muito conhecida no Brasil, que é a Promoto. E me dá uma satisfação muito grande, porque agora as pessoas me identificam nas redes sociais, já tem um conteúdo legal que a gente consegue divulgar. E eu me apaixonei, assim, já sou apaixonado pelo meu trabalho, que é o desenvolvimento, né, de produtos, lidar com o cliente e com o fornecedor, essa parte comercial. E agora escrever e falar sobre moto, que se deixar a gente fala até amanhã. Pô, então informação é importante aí. A motociclo não importa motos, é isso mesmo? Não. São peças e partes. E nas nossas marcas exclusivas. Então a gente traz o produto, por exemplo, o capacete Aproveita e faz um Helt. comercialzinho, vai. Capacete Helt. O capacete Isso. Helt é talvez um dos mais conhecidos porque ele é produzido na China e é importado pela nossa empresa, a marca é nossa. E se você for nas maiores praças do Brasil, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, Vitória, você vê na cabeça dos motociclistas a marca. E a marca ela é um outdoor ambulante, porque às vezes a gente vende o nosso amortecedor, só que o amortecedor está lá dentro da moto, ninguém vai ver. Agora um capacete, e o capacete é moda. Né? O capacete, eu sempre quando vou fazer um pedido de uma comida, eu que desço para conversar com o motociclista. Eu pergunto para ele, que capacete é esse? Aí ele mostra, olha, isso aqui é um Helt, mas eles já têm igual relógio. Tem gente que gosta de usar o relógio do trabalho, tem gente que gosta de usar o relógio da praia, do final de semana, e o relógio de sair. O motociclista é a mesma coisa. Eu tenho o capacete do trabalho, tenho o capacete para sair com a namorada no final de semana e tenho o capacete da viagem. Caramba, hein? Nossa, você não... E a motociclo, ela não... Você não vende no varejo, né? Você é um importador e atacadista, não é isso? A gente vende para o varejo. O varejo distribui as peças. Quem compra de você são as lojinhas Isso. que vão fazer o varejo. Isso. E aí, eu pegar um gancho aqui, Eric, assim, como é que foi o ponto de partida lá atrás na motociclo? Seu pai já tinha um apreço por moto? Ou qual foi a oportunidade gerada lá no início para começar esse direcionamento para o mercado? Excelente pergunta. Nos anos 80, no início dos anos 80, que foi onde o meu pai criou a empresa, era uma loja de bicicleta. Naquela época, a bicicleta era o grande chamariz desse mercado. Só que o mercado de moto já estava começando a engatinhar no final dos anos 70 para os anos 80. Então a moto ela entrou em meados dos anos 80 e nos anos 90 a bike começou a reduzir e a moto começou a ganhar expressão. As marcas começaram a vir para o Brasil. E em 92, quando o Collor abriu as importações, aí chegaram as motos importadas. Aí sim o consumidor brasileiro, que ficava só na mão de Honda e Yamaha, que detinham 95%, 96% na época, tiveram a oportunidade de ter várias marcas do mundo todo. E de lá para cá a moto só veio crescendo. Não que a bicicleta não é um filão, muito pelo contrário, a bicicleta está mais do que nunca na moda. Só que a gente falou de foco naquela hora. O foco foi dado para a motocicleta. E qual foi o produto aí de virada, o primeiro produto dessa empreitada da virada da bicicleta para moto? Tem essa marca lá na motociclo? Então, a transição foi a marca, né? Nós temos duas marcas muito fortes que são marcas de peças. Uma se chama Allen e a outra Autotec. Então nós começamos com essas marcas no final dos anos 80 e essas marcas ganharam uma notoriedade muito grande, porque na época ninguém fazia importação. Para você ter ideia, a importação era feita por fax.
Você não conhecia o fornecedor do outro lado, você mandava um pedido por fax para ele, ele retornava o valor, aí você mandava uma transferência bancária e 5, 6 meses depois chegava o produto. E ninguém fazia isso. Então essas duas marcas, elas cresceram muito. E aí a bike começou a ficar para trás e a moto começou a ganhar espaço. Aí para visitar fornecedores, Estados Unidos, Itália e China? Os Estados Unidos não, mas a Europa sim, porque essas empresas asiáticas, elas estão no mundo todo, mas elas têm uma pulverização muito grande na Europa. E as feiras acontecem lá. Por quê? A Europa é no meio do mundo. Para a Ásia está um caminho e para o Brasil e Estados Unidos está outra metade do caminho. A viagem para a Ásia é muito desgastante, é muito longa. Então a Europa fica metade do caminho para eles e para a gente. E aí a gente consegue se encontrar lá. Mas também é importante visitar a fábrica. Saquei. Então, só porque eu não entendo muito como é que se compõe, né? Essas grandes marcas aí, a Ducati, me ajuda aí. Ducati, Yamaha, KTM, Kawasaki, todas elas Triumph, compram desses Harley. mesmos fornecedores que você vai lá comprar as peças, ou eles também? Alguns Como é que sim. funciona isso? Alguns sim. Existem fábricas e fábricas. No começo, para o mercado do Brasil, a qualidade era muito ruim. E essas fábricas, elas criaram as fábricas de peças, as fábricas de motos, criaram fábricas de peças para que pudessem atender o mercado. Então as fábricas com qualidade inferior começaram a sair ou você se renova ou você sai do mercado. E hoje existem grandes fábricas que produzem para as montadoras e também produzem para a gente na nossa marca. Nós temos um produto que é uma bateria, eu posso falar porque essa bateria, a mesma bateria feita na Harley é feita para a gente. Só que na Harley você vai pagar muito mais porque você tem a marca Harley Davidson. Então, essa fábrica foi desenvolvida para produzir um produto tão bom quanto. Porém, na minha marca, na nossa marca, que é uma marca que não é tão valorizada como uma Harley Davidson, por exemplo. Bacana. Hoje o mercado então de moto, assim, pegando essa conexão, o mercado de moto, ele, imagino que também as várias indústrias fazem isso, a junção de componentes. Hoje a Harley, ela basicamente, o que é dela essencialmente, ou de qualquer outra marca? Porque eu imagino que é a junção de componentes de indústrias diferentes aí. Para a fábrica, é muito caro você ter uma fábrica de peça exclusiva sua. Ninguém faz mais isso, porque o custo é muito alto. É muito melhor você pegar uma fábrica, investir, ensinar ela como o produto que ela tem que fazer, ela vai produzir para você. E ela pode produzir para outras marcas, mas aí tem contrato, né? Então cada fábrica trabalha de um jeito. Mas com certeza, você ter uma fábrica para atender a sua montadora, isso não existe mais. No passado, sim. Então o mercado de moto já é associativista, então. Tem que ser. Não, inclusive as feiras que a gente se encontra todo ano são as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Eu conheço fornecedor que me conhece, a gente não compra, a gente não tem negócio, mas a gente se conhece. Legal. Então faz parte. Bacana. E hoje a motociclo, que fase que ela está passando? Ela está buscando esse momento esquisito que está passando a economia aí? É de consolidação? É só de ficar quietinho e tá bom porque tá arriscado investir? Como é que é isso aí? Olha só, a motociclo, ela está aproveitando esse momento, ela passa dificuldades como qualquer uma, o mercado se retrai e é um momento de você olhar para o seu negócio, de você enxugar um pouco o custo, de você melhorar a gestão da sua empresa. Por um lado, que ajuda muita gente, o mercado de moto ele não passa por uma crise como passam outros mercados, por exemplo. O mercado de entretenimento está sofrendo muito, porque fechou. O mercado de moto ele está aquecido ainda porque está todo mundo em casa, mas ao mesmo tempo os motociclistas estão andando, fazendo entregas de medicamentos, de comida, para que a gente possa ficar em casa. Então, assim, essa galera, mais do que nunca, eles têm uma função importantíssima na nossa sociedade para que eles possam continuar, porque eu mesmo estou em casa, faço comida, mas ao mesmo tempo tenho que pedir também, né? Então a gente precisa dessa galera. E dá para ter essa ambição de continuar crescendo a empresa a nível nacional?
esse é um plano para agora, é para depois tem esse plano? Como é que é? Olha, a empresa completou no passado 40 anos. 40 anos. E aí é um momento assim de muita cautela. Nós temos hoje uma nova geração vindo, né? A segunda geração, que no caso sou eu e minhas irmãs. Cada um compõe um pedaço da empresa. Meu pai é o presidente. E assim, a gente faz um trabalho com muito crescimento e conversa. A gente alinha muito. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente sabe que existem muitas empresas que não conseguem chegar por causa das novas gerações. Isso é um desafio de qualquer empresa familiar, tá? Isso não foge à regra com a gente. E assim, você tem que ter cautela, cara. Mas o caminho existe, né? A gente sabe que é longo. E não tem outro segredo, é trabalho, trabalho e trabalho. Bacana. Falamos sobre moto. Nós estamos pegar um desafio de receber uma mensagem aqui por trás das câmeras. Recebeu uma mensagem por trás das câmeras. O pessoal que está assistindo aí? Que o nosso principal, hoje aqui a gente está num momento adequado, a gente adequou o ambiente. Geralmente o meetup ele é híbrido, a gente traz um pouco do pessoal, hoje a gente só está com o Evandro menos aqui. Híbrido. Que é um motociclista, ele não gosta de chamar ele de motoqueiro, não. Não pode. Não pode chamar de motoqueiro. Não pode. Motoqueiro. E aí ele pediu para fazer uma pergunta aqui sobre o mercado, assim, o mercado da moto é o mercado do futuro, como é que impacta essa crise aí que a gente está tendo dos combustíveis, né? E também eu acho que eu vou agregar a questão da dolarização também, né? O mercado, eu acho que é um mercado muito dolarizado porque tem muito da importação. Qual o impacto que tem na motociclo? Como é que você vê esse ambiente desafiador para o futuro? Olha, o desafio, né? Ele existe diariamente, a preocupação que nós temos com relação à nova tecnologia elétrica, né? Hoje nós viemos de um combustível fóssil, que é o petróleo, aí já tem carros híbridos e agora está chegando o elétrico. A linha elétrica ainda é uma tecnologia cara, mas de fato é o futuro. Ela polui menos, ela é mais econômica, você consegue ter uma vida longa maior. Então, assim, a gente está antenado ao que acontece no mundo com relação a esse mercado. Hoje já existe uma realidade que são as motinhas, as scooters elétricas. O que me preocupa um pouco é a legislação que não existe, porque se você pegar uma moto hoje, você está equipado, você tem um capacete que é exigência de 1 metro, você pode cair, ele vai te proteger. A moto ela tem uma estrutura para andar na rua. Uma scooter elétrica, a gente vê pessoas andando no trânsito, se deslocando de bairro para bairro, e ela não tem uma estrutura, a pessoa às vezes não usa o equipamento adequado. Então, assim, já é o início, as scooters elétricas, mas eu acredito que quando entrar uma legislação mais séria e as próprias montadoras se prepararem para essa tecnologia, aí sim é uma tendência em talvez menos de 10 anos de já estar sendo inclusive comercializado no mercado, que ainda não está. As motos elétricas. As scooters, sim, já tem scooter sendo vendida. Vai ter que arrumar outro termo. Motoqueiro não é, motociclo, vai ser motoeletricista, vai aparecer um nome. E moto. E moto. Já tem esse termo para... E até pegar uma conexão para juntar... Falar que aquele papo que a gente teve de aquecimento no café que gerou muitos insights do que a gente está ouvindo agora. E aí você falou logo no começo da história que a motociclo surgiu da bicicleta para a moto, né? Sim. Me lembrei até esses livros que a gente vê tradicionais sobre startup e tal. O motociclo já vem desse modelo de MVP, de prototipação lá atrás, né? Eles falam assim, para você construir uma moto, você tem que fazer primeiro uma bicicleta. É uma evolução. Evolução. Né? Então, evolução. E já tem agora também essa parte da inovação com relação a moto agora também, no combustível fóssil aí, a gasolina, você vê o que além disso, agora dando um pouquinho mais de abrangência e pegando essas várias vertentes, até para falar com o que o Eric falou, né? Assim, a gente consiga tratar das várias frentes que o Cícero atua aí, Sincades, Sindes, ASES. O que você vê dentro dessa estrutura de inovação do mercado? Como é que você está percebendo? Esse momento desafiador tem surgido
novas possibilidades, não só no mercado da motociclo, o que você tem visto como um mercado da inovação? E eu sei que a ASIS também tem se posicionado muito dentro desse tema. Tá. Vamos então falar do mercado de moto. O mercado de moto está tendo realmente um boom muito grande tecnológico. O GPS tem sido muito utilizado, que antes não era. Já existem alguns lançamentos de capacetes que já vem com uma tecnologia embarcada de Bluetooth, de rádio, de comunicadores. Então, assim, a conexão, falando de tecnologia, a conexão, eu acredito que vai crescer muito. E por um lado também, falando de mercado, é a forma como o consumidor mudou. O hábito do consumo, né? Agora está muito mais, as pessoas estão usando muito mais as redes sociais, existem fóruns, a gente se preocupa muito de como o nosso produto está posicionado num fórum, porque hoje, se você tiver um pequeno probleminha numa peça, essa pessoa pode ir na internet, pode fazer um estrago. Então a gente tem esse cuidado. A forma de comprar também, você tem que saber equalizar o seu preço para você não privilegiar uns e não privilegiar os outros. Por quê? Nós vendemos para o lojista e os nossos lojistas vendem em marketplaces. Então hoje a briga de marketplaces é enorme e qualquer 1, 2, 10 reais de diferença para o consumidor já é um fato de decisão para comprar com A e não comprar com B. E aí aquele cara ele entra em contato com a gente e fala: poxa, vocês estão vendendo mais barato e tal. Não, a gente tem que se preocupar com um preço tabelado para que não haja essa disparidade com a forma de consumo. Falando um pouco da ASIS, lá da nossa serra, nós conseguimos aprovar um projeto que é o Polo de Inovação. A serra passou nos anos 70 pela industrialização, depois veio o comércio, depois veio o serviço e agora a gente está na quarta revolução, que é a revolução da inovação, de fato. Muitos jovens saindo das academias, cheio de ideia, lendo muita coisa. É uma geração bem diferente da nossa geração. E, ao mesmo tempo, nós temos um empresário que tem dificuldade em fazer inovação. Então, nós estamos criando essa parceria do Polo, fazer uma parceria de prefeitura, ASIS e o IFES, que representa as academias, para que a gente possa criar um ambiente de inovação, usar a cabeça do jovem, a ideia e a vontade dele, com a necessidade e a demanda dos empresários, das indústrias. Bacana, a Serra é um município que junta muito plural, né, o ambiente lá. É muito plural, né? Tem serviço, tem indústria, tem comércio, tem... Os grandes atacadistas estão lá, tem um incentivo lá de e-commerce muito grande na Serra, tem os polos empresariais também. Então, assim... Porque a receita, assim, uma das receitas básicas da inovação é você misturar coisas, né? E você tem todos os componentes, né? A academia, a indústria... É um ambiente, né? Isso aí, É um ambiente. E você tem também as grandes empresas. Você tem uma Arcelor, uma Vale, que são empresas que ditam ritmo, que puxam. E essas empresas, elas sempre fazem parte desses ambientes. A ArcelorMittal criou um projeto de inovação que se chama Inove-se. Inove-se, inove você. Uhum. É fantástico, fantástico. Eles pegam os empresários, eles pegam a comunidade local, eles pegam os funcionários, os colaboradores, eles criaram um hub e lá dentro eles criam essa ambiência, troca de ideias, tendências. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bacana. E é o que vocês fazem aqui na capital. Pois puxando um pouco para essa coisa que você falou de ambiência, de ambiente, de provocar inovação. Uma coisa que a gente aqui dentro na capital a gente vê acontecer, a gente tem aqui em torno de 20 empresas, né, que convivem. As empresas elas compartilham o café e outras áreas aqui. E às vezes não, quase que dá para dizer, frequentemente a gente vê o encontro de uma com outra gerar uma novidade e surge uma nova ideia aí. Ou um negócio. Às vezes até um negócio, sim. Insisto, me fala nessa sua trajetória, tem algum ponto que você acha que, poxa, essa conexão que eu fiz com tal pessoa, com tal empresa,
que fez uma diferença na sua trajetória? Deve ter, né? Olha, você escolhe umas... aquele negócio, você escolhe umas 10, imagina que minimamente tem mais que isso, tô brincando. Eu tenho uma coisa assim de ajudar o próximo, né? Não sei de onde que vem, talvez seja mesmo da cultura de casa, mas assim, sempre quando alguém me aciona, me pede ou um favor, ou me dá uma demanda, ou me pede uma ideia, uma orientação, olha, eu faço isso com um prazer. Já fui muito ajudado por pessoas mais velhas que eu. O próprio Dalberto talvez seja uma referência principal. Também tem outras pessoas, mas eu acho que como ser humano, cara, a gente tem que pensar mais assim. Tem que parar de ser um pouco mais, olhar para dentro da gente, ser um pouco mais assim, talvez, palavra meio forte, né? Nos tempos atuais, egoísta, mas ajudar, cara, porque existe a dificuldade, todo mundo tem dificuldade e a gente cresce junto. Você, quando ajuda, você cresce junto. E eu acredito nisso. Eu aprendo. A gente estava falando do associativismo, talvez também venha daí. Eu já fui muito ajudado, já ajudei muito e toda vez que eu entro em algum grupo, em alguma frente, a gente entra mesmo para fazer. E o mais legal de tudo é que o associativismo ele é apartidário. Ele não levanta bandeira política, mas de causa. Então é isso que é legal. Então, fora o associativismo, você tem ações solidárias que você faz, ações carentes que você participa. Nossa, eu sou apaixonado nessas coisas. E aí vou perguntar assim, aproveitando o gancho, qual é o ponto 1 ali agora? A gente falou de um pouco ponto 1 da empresa, né? Mas essa jornada do associativismo, porque muita gente, a gente vai vendo, compartilhando aqui agora com o Sindes também, que é a nossa jornada de parceria nesse momento aqui do Meetup, as pessoas têm muito distanciamento, a sociedade média, assim, né, o social em geral tem muito distanciamento do associativismo, apesar do que quando a gente olha dentro do associativismo, quem está lá geralmente está muito engajado dentro da causa. Como é que foi a sua inserção no associativismo aí, até para engajar os demais que estão ouvindo, porque às vezes está próximo, já ouviu o CDL, já ouviu do Sincad, já ouviu da ASES, do Sindes, mas nunca se aproximou, o IBEF, que está também com a gente, mas nunca se aproximou. Qual foi o seu ponto de partida e o que te influenciou nessa jornada? Essas entidades, elas, como eu disse, elas têm causas, né? E todo mundo que está ali, o associativismo, ele é um trabalho voluntário, você não ganha por isso. Então, a gente sempre fala isso, não vá ser um associativista para você achar que vai abrir conta bancária, que vai vender. Não, isso é natural. Quando eu comecei muito jovem lá na CDL, eu devia ter meus 24, eu já tinha acabado de me formar na faculdade e eu fiquei com um vazio. Acabou a faculdade, só trabalhava, né? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a frequentar a CDL, que tem o foco no comércio. E a gente, lá como motociclo, atende o comércio. Então eu queria entender, queria conhecer outros comerciantes e realmente a visão de cada um, a cultura de cada um é totalmente diferente. E nisso você conhece gente, você faz amizade, como você falou, faz negócio, é tudo natural. E aí você cresce, você evolui. E assim, para mim o associativismo é algo que todo empresário tinha que participar. Por quê? Mesmo sendo voluntário, você vai para as reuniões, você tem um cargo, você assume uma postura, você tem uma responsabilidade. Eu sou diretor, eu sou vice-presidente, ou estou presidente. Então, qualquer um desses cargos, você leva isso muito a sério e ajuda a entidade a crescer e a brigar pelas causas daquela entidade. Bacana. E no Sindes, você está na posição de diretoria? Qual diretoria mesmo? Eu estou na suplência. Eu sou diretor suplente. Infelizmente, eu assumi a diretoria na pandemia, então nós não tivemos nenhuma reunião ainda presencial por causa da pandemia. Mas assim, a gente tem alguns canais que a gente troca muitas ideias. Temos o presidente que traz muitas informações e a gente consegue trabalhar um conjunto legal. Fazer essa inserção. Bacana. Cícero, eu vou insistir no que eu queria arrancar de você, uma historinha assim pra gente ouvir, tipo assim,
tal dia eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa me... Não tenho, não, pô, acho uma historinha dessa aí pra gente. Vou até contribuir, assim, às vezes no ambiente associativista, alguém que influenciou diretamente... Tudo bem, agora eu vou tirar a questão do seu pai, né, o Idalberto, como foco. Vamos tentar trazer outros nomes, até porque a gente falou, né, o associativismo traz muitos líderes, né, como a gente está conhecendo, muitos vão conhecer a sua jornada aqui, né, nesse bate-papo, mas a gente tem líderes que contribuem, que ajudaram, veio essa... Hoje eu colho esse fruto aí porque um dia alguém deu esse toque aqui, né, essa contribuição, acho que só para ajudar a trazer a memória. O dia tava lá pro... Não, tem. A Findes, tá vendo? É só apertar que sai. A Findes tem um programa que está até um pouco adormecido, né? Mas é um programa muito interessante, é um mastermind. Ele pega essa galera, essa galera dessa geração nova, e eu até me incluo nessa geração dos seus 30, 40 anos, e pega também aqueles empresários que são já bem-sucedidos, que tiveram um crescimento e tem muita história. E eu, na época, cara, eu tive a oportunidade de fazer um mastermind com o Helmut. O Helmut foi o fundador da Chocolates Garoto. Uhum. E ele já estava numa idade assim, já um pouco avançada, mas ele participou. E assim, um cara de extrema humildade, de conhecimento, escutou minha história, me deu várias orientações, e aquilo de alguma maneira me influenciou. Ele falou assim, nunca deixe de acreditar naquilo que você faz. Isso é muito vago, mas assim, na hora da crise, cara, nós somos pessoas, nós temos que ser pessoas que temos que ter gestão de crises, porque hoje nós estamos passando por uma crise pandêmica. Então assim, cara, é difícil você falar isso na prática e fazer na teoria. Ao contrário, desculpa, fazer na teoria, mas demonstrar na prática. E meses depois ele faleceu. Então, assim, aquilo não é uma história engraçada, mas é uma história tocante, porque aquilo me chamou mais atenção ainda. Então, eu valorizo muito isso, da gente tentar fazer o impossível, porque não é fácil, cara. Todo mundo, a gente levanta da cama e vai dormir todo dia, é um dia novo e a gente tem que ter muita vontade, muita resiliência para a gente se adaptar. Dentro dessa, é bom que, como é que é a situação, né? Pegando a história, todos nós vamos passar nesse tempo aí, né? Pegando mais filosoficamente, ou mais... Mas como o associativismo faz perene as mensagens aí, né? Ficou uma mensagem, veio contigo, provavelmente o jovem que está vendo aqui agora, que vai ver o conteúdo e vai ter a oportunidade de encontrar contigo, você vai passar essa mensagem, logicamente, agora dentro da sua experiência. Eu acho que é um ambiente, esses ambientes de conexão geram essas possibilidades. Então, eu acho que é bom, é bem legal essa troca, né? Toda vida, ela faz parte de um momento, né? Quando a gente é adolescente, a gente curte, a gente namora, a gente sai, depois vem a faculdade, depois vem o primeiro emprego, aí sai o primeiro, você acaba a faculdade, você cai no mercado de paraquedas. Quando você tem oportunidade de participar de um grupo jovem desse, para te fazer falar em público, para te conhecer o que o outro faz, isso é muito legal. E sempre trabalhando, né? Trazendo o trabalho com você. E, cara, ter foco, porque eu vejo também uma preocupação, essa juventude de hoje, eles querem fazer tudo e acaba fazendo nada. E aí pode desanimar, né? Então, tem que tomar cuidado. É muito juízo. Cara, vamos lá. Passamos bem pela motociclo, fomos lá na ASIS, voltamos aqui para o Sindes. Tem mais uma entidade associativista que você faz parte, né? Sincades. O Sincades é o sindicato dos distribuidores, que é onde a motociclo faz parte. É um segmento muito forte, inclusive foi o segmento que mais arrecadou ICMS para o Espírito Santo no ano 2020. É um sindicato que tem perfumaria, autopeças, brinquedos,
comestíveis, e ele também é um pilar do PIB capixaba. Tem grandes empresas lá dentro, atacadistas. Essas empresas elas estão tentando se inserir nesse mundo digital, porque é a cadeia, né, cara? Você tem a indústria que produz, você tem o atacadista que distribui, e você tem o comerciante que vende. Então, assim, nós estamos passando por uma situação, que eu falo, as empresas, a indústria produz e já está vendendo lá na frente. O atacado, ele é o atacadista que recebe, mas também já está vendendo lá na frente. Então, assim, a gente está participando de uma mudança no mercado, como a gente falou lá em cima, o Omnichannel. Está todo mundo buscando uma forma de se comunicar e uma forma de atender melhor o seu cliente. Então, assim, o atacado, ele tem essa preocupação. E não só isso, a força dele frente ao Estado, ao governo do Estado, em parcerias para ajudar o próprio governador, porque para você ter ideia, são 100 mil empregos indiretos que dependem desse segmento. Então, assim, é um segmento muito robusto, muito importante para a economia capixaba. E você falando, vocês importam, né? Vocês importam grandes quantidades, essa coisa vem, é transporte marítimo? Container. Vem por Vitória, vem por Santos, como é que é a logística? Bom, a Vitória tem uma entrada muito, muito boa no Brasil, logisticamente falando, pelo porto que a gente tem, um porto antigo, por ser ainda um calado, que a profundidade não tão grande para trazer grandes navios, mas assim, é uma entrada muito grande de mercadoria. Inclusive Minas Gerais importa muito pelo Espírito Santo, por eles não terem vazão ao mar, e é um porto fácil de trabalhar, porque é um porto menor, com muita experiência, com muita vivência. Por exemplo, você vai para Santos, você é um complexo gigantesco. Então, assim, daqui dentro é mais fácil, você conhece os fiscais, já tem uma reciprocidade acontecendo. Então, a referência do Porto de Vitória a nível Brasil é imensa. Então, vocês veem com bons olhos aí esse projeto de privatização aí Sim. Sim. Tende a melhorar a eficiência, né? Sim, total. Eles vão abrir, na verdade, a privatização da Codesa vai abrir para iniciativa privada. Quando você abre para iniciativa privada, é entrada de capital, mais empresas vindo para cá. E aí, quem sabe, a gente não consegue avançar com esse porto e abrir um calado maior, que já é uma solicitação dos empresários há já algumas décadas. Até eu vou pegar a conexão, a gente faz muito trabalho aqui na capital com comunidade, né? Então, assim, trabalhar as empresas que estão aqui dentro. A gente tem uma empresa, a iPorts, que é uma empresa da área portuária também. Então, assim, e uma das coisas que a gente vê batendo papo no café aqui, como tem o Caneg lá na Asis, a gente bate papo no café e a gente vê, né, como o porto está aqui do lado. A área portuária tem crescido bastante no Espírito Santo e tem muita oportunidade ainda dentro dessa área, né? Sei que o Sincades participa bastante desse debate, mas como é que a gente pode conectar isso ao dia a dia, né? A gente fala de associativismo, o associativismo abrange os segmentos que estão no nosso derredor aí e também os problemas, desafios e benefícios podem ser gerados. Como é que o Sincades vai pegar um pouco da sua área de diretor, né? Perfeito, cara. Olha só, nós temos um grande desafio no Espírito Santo, que é o regime tributário. Não só Espírito Santo, é Brasil. O Espírito Santo tinha o Fundap, que era o Fundo do Desenvolvimento das Operações Portuárias, né? Que nós tínhamos um incentivo do ICMS aqui para o Espírito Santo, que foi feito em 1970, antes da Constituição, que é de 1989. Só que esse benefício está caindo e outras regiões do Brasil, Itajaí, no Nordeste, existem também outros tipos de incentivo. O que o governo quer fazer? Antes da gente entrar nessa situação toda de pandemia e que o Sincades atua muito com outras entidades, a situação do regime tributário, da substituição tributária. O Brasil tem um projeto dessa reforma tributária de equalizar
tirar os incentivos para que toda a costa brasileira seja uma costa vantajosa. Eu não vou para o Nordeste porque no Nordeste eu vou deixar de pagar 10% de IPI, que é Imposto sobre Produto Importado. Então, assim, existem algumas legislações que estão sendo debatidas da reforma tributária, que está para entrar em votação, né, pelo Congresso Nacional, para que a gente possa equalizar, acabar com esses incentivos, e cada porto vai oferecer a sua capacidade, a sua maneira de trabalho. Logisticamente, você está mais perto do sul do Brasil, do Nordeste, do centro. Então, assim, o que a gente quer é que essa reforma tributária saia. Os SINCADs têm uma participação muito importante junto com a bancada do Senado e a bancada dos deputados capixabas, para que a gente possa brigar em Brasília e trazer uma equalização, cara. Porque agora que acabou o incentivo, está acabando o incentivo, em 2022, muitas empresas vão sair do Espírito Santo. Pois é, caramba, né? Porque a gestão... Você incentivar algum setor por meio de flexibilização da tributação, esse é um mecanismo meio que frágil, né? Porque você mexe, Fundap está lá, e você direciona um setor gigantesco, várias empresas, logística aí, que empresas, né, de operação pesada, e de repente esse incentivo some. Olha só o custo que você vai ter para redistribuir isso aí. O empresário não pode usar, a gente fala assim, não pode usar como muleta. O incentivo ele entra para ele funcionar por um tempo, para ele criar ali aquele polo, aquela simbiose, e depois é o momento. O incentivo não pode viver para sempre. O Brasil hoje tem inúmeros setores, e você imagina se cada um quisesse usar um tipo de incentivo. Então, assim... e aí para acender churrasqueira, né? Acendeu churrasqueira, pronto, tira o álcool. E aí tem o pequeno, médio e grande. Cara, como é que você vai dar atenção para o pequeno, médio e grande? Você vai dar incentivo só para o grande, só para o pequeno, só para o médio? Então, assim, na distribuição nós temos o Compete, que é um incentivo estadual que o governo do Espírito Santo obteve, que muitas empresas usam, e isso, claro, acaba sendo atrativo para o nosso estado. Mas, assim, a gente sabe que os interesses a nível nacional são muito grandes. O agronegócio, por exemplo, é imenso, é fortíssimo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu também defendo que tem que ter o debate com os nossos políticos. Eles que vão levar a nossa demanda, eles que vão brigar por nós. Então, assim, essa ligação do empresário com o político, seja ele o governador, seja ele a bancada do Senado ou dos deputados, nós temos que ter essa comunicação com eles. E aí, assim, até um ponto importante, né, trazendo o que a gente já ouviu aqui também, acaba que se a proposta for equalizar toda a costa aí como uma proposta muito relevante, você acaba tendo outros fatores que vão ser de diferenciação. Por exemplo, Vitória, a cidade começa a se integrar mais com, que a gente vê muito na Europa, né, os portos atraindo as cidades também ficarem mais participativas com relação à área portuária. Então, incentiva essa construção desse agregado que não está hoje, né? Na verdade, o porto, para a gente, por mais a gente passar no centro ali, olha o porto todo dia, tal, olha o porto aqui com a Arcelor na produção, Arcelor e Vale, uma área de porto, mas a gente fica afastado, parece que não é da nossa realidade essa construção portuária. Então, acho que é importante, né, não só atrair o incentivo, muito incentivo também acaba não fazendo essas possibilidades irem à prática, né? É o turismo, né, cara? Assim, Vitória tem uma localização fantástica para o mar, para um canal, entre cidades.
E a gente está escutando aí o projeto do aquaviário, que parece que está para retornar. Eu mesmo já andei quando a gente atravessava Vitória, Vila Velha, eu era muito jovem. Mas assim, isso que você falou é uma pura verdade. A gente tem que usar o porto, claro, o porto é um instrumento, né, de logístico, né, um modal logístico, mas ao mesmo tempo tem que ser também da cidade, tem que ser também usado para a gente levar para a população, para o turismo. A gente vê aí agora, claro que não agora na pandemia, mas a situação dos cruzeiros. Vitória explorou isso bem legal. A gente vê fotos do navio sendo girado no canal de Vitória. Parece que ele está dentro da rua, lá no centro da cidade. Então, o porto também serve para o turismo. Eu lembro de uma informação compartilhada aqui também, né? O pessoal de hotelaria, eles falando bem assim, uma informação que a gente está aqui em Vitória não sabe, né? Tanto de trabalhador que vem de outros estados, a gente vê muito aeroportos fazendo isso, né? Sim. Tripulação, mas a mesma tripulação de navios ou Sim. que trabalham e tal, ocupam, eles deram um dado lá, 80%, 90% de um hotel no centro de Vitória era da área portuária. Isso então, aí, assim, de trabalhadores, então subsistia só com aquilo ali. A gente acha assim, só o turismo de lazer, mas o trabalho também, né? Esse deslocamento, quanto isso é importante para a gente nesse mercado. E te falo o seguinte, a gente está falando aqui de operação internacional, nós compramos muito pneu de Manaus. Você sabe como é que vem os pneus de Manaus? Por barcaça. Ele sai de Manaus e vem costeando até chegar aqui no Espírito Santo. Ou seja, você imagina quantos caminhões a gente não consegue tirar das rodovias e justamente valorizar a nossa costa. Cara, a gente tem uma costa maravilhosa. Vamos utilizar as rodovias? Quanto claro que vamos. De lá para cá? 15 dias. 15 dias. A rodovia deve, assim, pelo estado das rodovias, pode ser mais econômico, né? Mais porque ele vem parando nos portos do navio. E dá para fazer um fluxo aí também. O Brasil precisa mais disso, cara. A Europa investe muito nisso, já que eles têm uma malha ferroviária muito forte e a gente não tem ainda essa malha. Eles utilizam muito os rios, né, para subir com mercadoria, para descer com mercadoria. A rodovia ela é importante, ela é uma forma estratégica, mas assim, a gente tem que explorar outros meios também. E a costa brasileira... Sim, o mar já tem, né? A rodovia não tem, então vamos usar o mar. Exatamente. O mar está lá prontinho. E os portos também já tem. Precisa pavimentar. E os portos também já tem. Então, é uma forma segura, rápida e econômica de você trazer mercadoria. Pô, bacana. Cícero, poxa, eu acho que satisfeito com o conteúdo que a gente gerou aqui. Posso deixar duas aqui para a gente marcar enxugar esse assunto a gente traçou vertentes de conexão, né? Falando Sim. sobre pessoas, sobre a relevância. Eu acho que se a gente fala aqui do ambiente associativista e fala desse ambiente compartilhado e colaborativo, como a gente vê aqui na capital, queria se eu deixasse duas vertentes aqui de assunto como fomento para quem está assistindo, né, para quem vai ver esse conteúdo aqui. Depois a gente faz até um corte efetivo disso, que a gente falou olha os temas que estão permeando o associativismo. E eu sempre falo assim, né, o associativismo é conteúdo de impacto, né, é você estar sempre na vanguarda do conteúdo e também o acesso a pessoas que vão gerar essa transformação, como você já até citou. Queria que você deixasse assim, temas quentes que estão nas entidades que você está participando, quais são os principais temas que as pessoas até atraem, né? Se você quiser citar por entidade ou citar de forma genérica também, quais são os principais temas que estão ali, e depois aí eu vou fechar aí em numeral mesmo, para também não gerar nenhum desconforto, falar assim, quais são as 5, eu vou deixar 5 pessoas aí para você falar assim, olha, essas 5 pessoas participam ativamente, são líderes associativistas aqui, e vale a pena conhecer, até para que gere engajamento, as pessoas se sintam atraídas para participar, porque vão circular, vão ouvir essas pessoas no dia a dia, são pessoas relevantes, tanto para o nosso estado, assim, a gente sabe que o impacto que você faz aqui, né, reverbera nacionalmente, até alguns internacionalmente, né, a partir daqui. Se a gente pudesse falar assim, temáticas que estão quentes, e depois você citar aí no final para encerrar, consolidar aí essas pessoas para que gera essa atratividade
no associativismo local? Rapaz, nós temos assim, temos que ter um pouco de cada coisa, né? Eu acho que a política é algo que muita gente não gosta, hoje está aí bem na mídia e assim, muito maçante, com muita dificuldade, até mesmo pelo que acontece, mas assim, nós temos que ser um pouco politizados, temos que acompanhar o que acontece, tomar cuidado com fake news, que hoje isso está demais, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar sentado no sofá deixando as coisas acontecerem, né? Então eu vejo isso nas entidades, essa vontade de às vezes chamar o político, ou levar uma demanda daquele setor para que a gente realmente possa fazer frente. Porque uma das principais, uma das importâncias do associativismo é isso, cara, é você ter uma vontade coletiva que você pode ou sugerir, ou cobrar, ou demandar. Isso é uma. A outra que eu vejo também, que é importante, é justamente liderança. A gente tem que aprender dentro das entidades, é um local que você exerce liderança, que você aprende. Então, assim, dentro da empresa a gente também tem que ser líder. E o líder hoje mudou muito. Acabou aquele negócio de líder, de chicote, não. Tudo estratégia, cara. Planejamento, a gente tem que saber planejar. Por isso que tem que conversar, tem que, sabe, a liderança. Eu vejo muitos empresários com dificuldades, porque o cara é bom de fazer uma conta, de ver um negócio, mas não sabe lidar com gente. Então, assim, lidar com gente a gente fala que é o mal do século XXI. Muita gente é ótimo médico, engenheiro, advogado, mas se você não souber lidar com gente, cara, você vai ter muita dificuldade. A sucessão familiar eu vejo também muito forte. Eu vejo que o empresário ele cria, né, a empresa vive ele, tem o DNA dele, mas às vezes chega a nova geração e às vezes a nova geração ou não sabe fazer ou quer fazer do jeito dela. Então isso também é muito preocupante, muitos empresários têm essa dificuldade. E quando eu falo muitos empresários, cara, eu falo um pouco da dor do Sindes, falo um pouco da dor do Sincades, falo um pouco da dor da ASES, que tem empresas antigas, empresas de 20, 30, 50 anos, que estão passando por isso. E a gente aprende. Quando você está no meio de outras empresas que já tiveram um sucessor que hoje está no conselho, já passou a empresa, então assim... isso pra gente quentíssimo, né, cara? Desculpa, sim, foi tema até do nosso outro papo aqui com o Rafael Castro, né? Sucessão. Sim. Aí eu aprendi dele que, poxa, 90% das empresas no Brasil são de base familiar. Olha só que número gigante. Então essa dor tá em todos os lados. Posso te falar, nem 15% passa da terceira geração. Aí, tá vendo? Porque a primeira geração cria, a segunda já muda, a terceira já não tem noção de nada se não tiver sido preparada. Então, cara... total, sucessão familiar é uma dificuldade e interesse muito grande. É um tema nacional até, né? Puxa vida, no mundo. Sobre a existência das empresas aqui. E também, assim, falamos então de gente, falamos da sucessão, de liderança e também, cara, a inovação. Porque, como eu falei já antes, a mudança de comportamento do consumidor mudou. Hoje as empresas, a pessoa que vai abrir um comércio, ela tem que abrir o comércio dela, mas ela tem que saber se comunicar nas redes sociais, ela tem que saber comercializar. Eu posso abrir um site com o meu e-commerce, posso vender no Mercado Livre, que já é uma plataforma grande, posso usar um marketplace, que existem dezenas aí no mercado. Então, assim, eu por exemplo, estou comprando tudo pela internet. Não que eu estou querendo dizer para todo mundo fazer isso, mas é que a gente, às vezes, não tem tempo, tem que correr, tem que... O ambiente mudou, cara, isso aí. Se você está fazendo é porque está te sendo útil de alguma forma, né? Está sendo melhor do que... Pegando assim, a inovação até os segmentos estão mais transversais, não existe indústria, comércio, serviço. Agora nós estamos muito mais conjugados. Está tudo integrado. Não existe mais aquela empresa, eu só produzo. Não, cara, você produz, você vende, você tem que falar bem do seu mercado, do seu produto, você tem que criar ações. Cara, esquece agora só produzo. Não.
É aquele caso da farmácia que a gente falou, né? Quando você vai na farmácia, você é atendido pelo farmacêutico, ele faz a venda ele faz a entrega do medicamento, depois ele sai correndo para te atender no caixa, te dar sacolinha e te dar um bom dia, boa tarde. Tá tudo conjugado aí. Bom até porque tá muito na sua história também, né? Você tá em vertentes diferentes, o Sincades tem uma função do atacadista, o Sindes mais ligado à indústria e tal. Perfeito. Mas assim, o líder ele hoje se torna habilidoso para estar numa liderança muito mais horizontal, né, do que verticalizada, assim, eu sei falar de indústria, mas está sensível a todos os temas, né? Isso acho que também é uma base da inovação, né? Total, cara, essa galera que tá vindo com uma outra cabeça, e a gente tem que lembrar que tem as gerações antigas. Então, volta e meia a gente faz evento lá na ASES, falando dos millennials, dos baby boomers, que são pessoas que têm a sua parcela e ainda estão ativos. Então a gente tem que aprender com eles e eles também fazem parte do mercado. Pois é, você tem que trazer o Hidalberto aqui a próxima vez aqui, para compartilhar com a gente aqui um pouco da sabedoria e experiência dele. Deixar marcar essa agenda. Ele gosta muito de vinho, né? Gosta muito de vinho. Água e café, não, tem que ser uma tacinha bacana. Tem que ser vinho, tem que chamar ele para ter o vinho. Vambora fazer. Cadê a Yara do IBEF? Foi embora? A gente foi interrompido aqui pelo pessoal do IBEF que passou aqui, que podia aparecer na frente das câmeras. Fazer uma pergunta, né? Mas interagir aqui rápido. Mas então, para a gente fechar aqui... Jário, você falou dos líderes. Dos líderes, assim. Só para a gente gerar esse fomento, até para as pessoas entenderem, né? A gente tem muito nome de relevância, se você está em diversas entidades aí, tem nomes a rodo, para a gente não esquecer... nenhum, ou também ninguém se sentir desprestigiado. Eu vou limitar em 5 para todo mundo entender que é uma limitação, né? Não é, eu lembrei só desse, lembrei daquele, mas assim, 5 só para a gente fomentar 5, ou menos 4, 4, 3, 7. Assim, a gente tem muita amizade junto a essa turma que nos inspira, né? Então, eu gosto muito de falar do Léo de Castro, que hoje é um cara que fez um grande trabalho na FINDES. Hoje ele está vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias lá em Brasília. Então ele tem ainda uma força, é um jovem, líder, enfim, um cara bacana. A Cris Samorini, presidenta da FINDES, né, presidente da FINDES, que é presidente também lá do SINDES também. Então, é uma pessoa também que ajuda muito. O que mais? Gosto muito do Felipe Rigoni, que eu estou falando aqui de político, mas é uma pessoa que está se despontando no mercado político, está dando a sua contribuição. Então, é um jovem, né? Também está aparecendo. Cara, o que mais? Temos... Na ASES lá. Nós temos na ASES... Sei que o Léo vem da gestão da ASES. O Léo foi também, presidente, né? da ASES, né? O Léo foi o presidente. Tem muita gente lá na ASES também. Eu tenho o Thiago, que hoje trabalha no grupo da Fortlever, né? Está bem inserido lá. Temos o Riberto, que é uma pessoa que está muito bem localizada na consultoria, junto com inovação. Rubens, que é um rapaz que saiu de uma startup, criou uma startup dentro do IFES e hoje está aí com os editais de inovação trabalhando, sempre presente, acompanhando o que acontece. Liliane, que é uma amiga consultora também do mercado de saúde. A Serra, a gente fala muito de indústria, comércio e serviço. Cara, a Serra tem hospitais. Os maiores hospitais hoje da Grande Vitória estão lá. O hospital referência de Covid, que é o Jaime. Tem o Dório, que é um hospital referência de câncer. Os grupos que lá existem, a parte, o Meridional, enfim, o São Bernardo Saúde, todo mundo está lá, Medicênio. Enfim, a gente falou também aqui do Maeli também, né, que é um grande amigo. Também ele e a família dele também inspiram pessoas que trabalham muito.
Gente, eu não vou nem ficar falando esse nome. 5 foi pra 15 já. Eu não vou nem ficar falando nome, porque tá bom. A gente não fala todo mundo, né? Eu falei assim, botei Vocês me colocaram numa saia justa. Mas é muito para gerar essa conexão. A gente sempre, como você colocou aqui, né? Você trouxe a figura do seu pai como um fomentador do associativismo, mas muitos dos que estão ouvindo aí, que estão com a gente, às vezes vem atrás do Cícero, né? Porque engaja. A gente sempre está conectado a pessoas, né? O ambiente associativista, o ambiente compartilhado, ele é muito ligado a pessoas. Por isso que a gente gosta, não excludente, mas sim com o sentido de motivar muito desses nomes aí. Quando a gente for trazer esse conteúdo aqui, a gente marca essas pessoas justamente porque outras pessoas vêm e falam assim, olha, nem sabia que essa pessoa participava da ASES, ou não sabia que essa pessoa participava do SINDES ou do SINCADES. Então são nomes de referência que o líder forma o líder, né? Então eu acho que é bom, não é para excluir os outros, só para a gente deixar claro aqui, mas é muito mais para fomentar que as pessoas conheçam, e certamente é um movimento em rede, né? Sim. Um vai chamar o outro, aí o outro uma hora vai ser citado aqui por uma outra pessoa e vai também ter engajado outros nomes, que a gente aumente essa rede. Satisfeito aqui. Muito, Se você quiser deixar uma última mensagem para a gente fechar aqui essa comunicação, fica à vontade. Vale tudo, vale um apelo, vale propaganda, vale compartilhar o que quiser dessa mensagem assim, final. Pessoal, o que eu vejo que nós precisamos muito ter um mundo melhor. A gente está vivendo hoje aí uma briga política que está entristecendo muito o país, e ao mesmo tempo com uma pandemia muito agressiva. Então eu vejo pessoas cobrando e às vezes sem ter informações corretas e assim, vamos ajudar o próximo. Eu acho que ajudar o próximo, a gente crescer junto, não vamos olhar só para o nosso umbigo, só para o nosso eu. Eu acho que a gente tem que ir para cima. O Brasil é uma máquina de crescimento. Aqui a gente não tem neve, terremoto, maremoto. Cara, não tem nada disso. É um país perfeito com relação a clima. O brasileiro é um povo que trabalha. Só que a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente tem que aprender com esse erro. Então, o que eu tento no meu dia a dia é não só ajudar, mas é fazer o meu melhor. Então, é isso que eu acredito. A gente tem que nos unir, usar as ferramentas que nós temos hoje. Essa pandemia vai passar, a gente sabe disso. É questão de tempo para todo mundo ser imunizado logo. E ter fé, cara. Vamos ter fé, vamos se ajudar, vamos crescer, e que no final tudo vai dar certo. Eu acho que é isso. Quero agradecer vocês dois pelo convite. Obrigado mesmo, adorei. E conta com a gente aí sempre que precisar. Obrigado por ter vindo aí. Bacana essa mensagem de encerramento. A união faz a força, é uma coisa tão antiga, né? É antigo. E a gente ainda está aprendendo isso, cara. É isso aí. É antigo, é um jargão, cara, mas é prática, ué. Se a gente não praticar... Funciona, a gente extrai riqueza disso aí. A gente está aprendendo a extrair riqueza ainda dessa união faz a força. Exatamente. Bacana. Eu acho que a gente pode dar tchau pro pessoal do Instagram. Até mais. Até o próximo Meetup na capital com mais conteúdo interessante para vocês. E em breve esse material vai ser disponibilizado em diversos formatos e canais aí do SINDES, aqui do Na Capital também. E até a próxima. Valeu! Valeu!